Oi, pessoal, meu nome é Bianca Gomes, eu sou repórter de política do Estadão e hoje eu vou entrevistar o João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara, foi deputado federal, um deputado estadual, uma figura histórica do PT. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, presidente? Tudo bem, senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar com você aqui, Bianca. Obrigada pela entrevista. Presidente, em julho o senhor recebeu ali um ultimato do presidente Lula, né, falando que o senhor deveria largar essa vida de advogado e voltar para a política, fazer comícios, se candidatar a deputado federal. Queria saber como é que está sendo esse ensaio para voltar agora formalmente, né? O senhor sempre continuou nos bastidores, mas para voltar formalmente à política. O senhor deixou a política no auge ali como presidente da Câmara, veio o mensalão, o senhor se afastou. Como é que tem sido agora voltar, né, ensaiar essa volta? Olha, para mim está sendo uma experiência boa. Primeiro, atender um pedido do presidente da República como presidente Lula. Para mim é motivo de orgulho. Segundo, que eu pensei bem, eu acho que eu ainda posso ajudar, né? Eu acho que a política está precisando de parlamentares e dirigentes que produzam síntese, né? Porque como são muitas teses, elas ficam, vamos dizer assim, estruturadas em postos diferentes e ninguém produz alguma coisa que possa ajudar o Brasil. Então eu acho que eu posso ajudar, me animei com o pedido do presidente e estou fazendo essa experiência renovada de ser candidato. Vamos ver, eu sou pré-candidato, estou organizando e estou com muita expectativa. Difícil recusar um pedido do presidente, né? É difícil recusar, Bianca, mas além de ser um pedido do presidente, eu acho que é um momento importante do Brasil e do mundo, sabe? O próximo mandato do presidente Lula vai ser um mandato desafiador, porque praticamente é o último mandato da vida dele, portanto, ele não vai governar somente para o momento de 27 a 30, ele vai ter que governar olhando o Brasil daqui 20, 30 anos. E para o PT é um mandato importante que vai ser uma espécie de um ensaio para aquilo que vai ser o PT a partir de 2031 sem o Lula, né? Que PT que sairá? Quem será o PT? Como será o PT a partir de 2031? E o terceiro desafio é o Brasil. O Brasil está, de fato, numa posição relevante em relação ao mundo, né? O próximo mandato do Lula pode fazer o Brasil se consolidar mais ainda em relação ao mundo ou menos. Então eu acho que eu posso ajudar sobre os três aspectos, de conseguir fazer com que o Lula tenha um mandato que seja estratégico, ou seja, pensando o Brasil para 30, 40 anos. Segundo, ajudar o PT a pensar o que será dele a partir de 2031 e como garantir a inserção do Brasil no mundo de forma cada vez mais soberana. E o senhor pensa em voltar a ser presidente da Câmara ou não está nos planos aí? Não, por enquanto meu pensamento é tentar ganhar para deputado, né? Então esse é o meu plano, né? E Perfeito. colaborar, evidentemente, com a bancada, com a própria Câmara dos Deputados. Perfeito. E, presidente, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad têm falado muito sobre os números da economia, né? O pleno emprego, na verdade, né? A bolsa aí batendo recorde. Só que isso não tem se refletido na rejeição do presidente, que continua num patamar muito elevado de 49%, né? Segundo a última pesquisa da Quest do mês passado. Por que esses resultados econômicos, que tanto Haddad quanto o presidente Lula têm batido muito nessa tecla, não se convertem aí numa melhora da imagem do presidente, nessa menor rejeição? Olha, de fato, tem que bater bumbo para os números da economia, que são efetivamente bons, né? Eu acho que, começando pela inflação, a inflação bem próximo da meta, para os mais pobres, uma inflação bem menor, menos de 3%. O desemprego, como você falou, enfim, os números da economia são bastante positivos, por isso que tem que divulgar bem. No entanto, nós vivemos um momento em que isso é insuficiente de fato. Nós temos outros elementos na disputa política que a gente precisa considerar para ter um resultado positivo que além do econômico, né? E eu acho que essa é a grande preocupação. De fato, nós temos temas comportamentais, nós temos temas pessoais, sabe? Tem outros temas que motivam as pessoas a fazer essa avaliação. E a rede social é um fenômeno que incidiu sobre a disputa, né? Porque todo mundo hoje tem uma televisãozinha, praticamente, particular, e ela acaba botando no canal que ela quer, e ela se motiva por assuntos que diz respeito, muitas vezes, à vida absolutamente pessoal dela.
E isso pode motivar ela à direção ou numa direção de voto, né, de disputa política. Então, tem fenômenos diferenciados, além da economia, que precisa ser considerado para a disputa eleitoral. O Brasil é polarizado como o mundo é polarizado. Essa polarização não é diferente de outros períodos. O Brasil já viveu polarização PT, PSDB, Lula, Fernando Henrique, Lula, Serra, Lula, Alckmin, Lula, Covas, Lula, enfim, PSDB. Então já teve polarização. A grande diferença é que aquela polarização na época, na década de 90 e começo de 2000, a primeira década de 2000, era uma polarização racional, ou seja, eram dois projetos em disputas polarizados, né, mas dois projetos com nitidez, que as pessoas podiam optar por um caminho ou pelo outro caminho. Agora, a minha opinião é que é uma polarização irracional, né? As pessoas não conseguem entender direito o que está em disputa. Além disso, mistura muito verdade com mentira, que é um fenômeno também da rede social, né? A pessoa pega um ponto de verdade e faz um envolto desta verdade com mentiras e publica na rede, e até você desmentir, ou se desmentir, já virou uma notícia que alcançou muita gente. Então não é um momento fácil para você decifrar e para você disputar a eleição, não. Não é só no Brasil, né? Eu acho que é no mundo todo. Exceto quando os polos são muito diferentes, tipo Portugal agora. Claro que Portugal é pequeno em relação ao Brasil, são 11 milhões de pessoas, então é mais fácil. Mas a extrema-direita lá era tão extrema, tão radical, tão fora da realidade, que um socialista moderado teve 70% dos votos e ganhou a eleição. Em lugar que mistura um pouco, sabe? Então fica mais difícil de você levar em conta somente os aspectos econômicos. Mas é relevante considerar que somente a economia não ganha eleição mais. E tem espaço para o presidente diminuir essa rejeição, o senhor acha? E se sim, qual que seria o caminho? Veja, eu sou muito pessimista em relação a isso. Eu acho que as condições econômicas, a economia não vai ser problema para o governo Lula. Eu acho que os indicadores são positivos e a perspectiva de 26 é uma perspectiva positiva. Acho que a economia não é problema, né, para a disputa eleitoral. Mas vai ser uma disputa muito baixa, sabe? A minha opinião. Então, para você conseguir sobressair, muitas vezes é você jogar na defesa do que você fazer gol. Então, o grande desafio do governo, do presidente Lula, do PT e dos partidos aliados, é você conseguir fazer uma campanha em que você não cometa muitos erros. Porque se você jogar do jeito que está, o Lula vai ganhar a eleição. Então, nós não podemos cometer erro. E não precisa ter grande expectativa, por exemplo. Segurança, nós não vamos conseguir mudar a cabeça de uma parte da sociedade sobre segurança, sobre o nosso ponto de vista, sobre aquilo que a gente pensa, em 8 meses, porque é um problema cultural, né? Então, não tem como você fazer isso. Então, a gente tem que jogar para não cometer muitos erros, montar boas chapas nos estados, não deixar prevalecer a disputa no estado sobre a federal, que isso é um risco, não podemos deixar isso. Ou seja, a pessoa que vai disputar lá no estado X escolhe primeiro o governador, em razão disso vai escolher o presidente. Nós não temos que evitar isso, fazer o contrário, que a pessoa escolha primeiro o presidente, depois vai ao governador, depois senador, deputado, tal. Então a minha impressão é isso. Eu confesso não ter muita expectativa de que vai ser uma campanha com qualidade, com bons debates, com profundidade. Não, eu acho que vai ser uma campanha dificílima, com muitas mentiras, muita fake news, muita IA rodando por aí, e que a economia não vai ser o centro do debate. Tá. Agora sim, quando o senador Flávio Bolsonaro anunciou que ele foi escolhido como candidato para substituir o pai, que está preso, houve muita comemoração no PT, porque isso acabou rifando a candidatura do governador Tarcísio de Freitas. E aí o Flávio é tratado quase como um candidato, um adversário perfeito ali, ideal, que o PT gostaria de ter. O senhor acha que vai ser uma eleição mais fácil com o Flávio ou tende a se repetir um cenário muito competitivo, né, a eleição mais apertada da história com ele? Assim, qual a expectativa que o senhor tem? Olha, eu não sei direito por que comemoraram, porque do meu ponto de vista, a candidatura do Tarcísio era mais fácil de ser derrotada do que a do Flávio. É o contrário, a minha avaliação é oposta. Por quê? Por 3 razões básicas. A primeira é a seguinte:
Nos períodos recentes, governador de São Paulo não ganha eleição no Brasil. O padrão cultural de gestão paulista não entra no Brasil. Nós perdemos aqui, perdemos não, São Paulo perdeu com Dória, que não conseguiu ser candidato, com Serra, com Alckmin, com Covas, com Quércia, com Montoro. Ele não ganha eleição, é difícil ganhar o governador de São Paulo ser presidente da República, principalmente no período recente. A segunda coisa é assim, a rejeição do Flávio Bolsonaro, ou do Bolsonaro, ou dos Bolsonaros, são rejeições medidas já, precificadas. Nós sabemos o tamanho da rejeição deles. E nós sabemos que qualquer coisa que a gente jogar no Flávio não vai pegar, porque a rejeição já está no limite, assim como a do Lula. Né? O Tarcísio, que é o terceiro elemento, é assim, é um candidato novo, meio desconhecido no Brasil, um carioca que deu certo em São Paulo, não tem charme, não tem carisma. Quando ele começar a fazer a campanha no Brasil, todo mundo começar a criticar, a rejeição dele pode passar a do Flávio Bolsonaro. Então essa história de que o Tarcísio seria mais difícil, eu acho que é uma bobagem, né? Porque ter apoio da Faria Lima não significa ter apoio do Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, não significa. Eu acho que é o contrário, o candidato da Faria Lima invariavelmente perde a eleição. Por isso que o Lula ganha, e quando o Lula não ganha, o PT chega em segundo lugar. E o senhor acha que vai ser, então, tende a ser uma disputa tão acirrada quanto foi com o ex-presidente Bolsonaro? Eu acho que vai ser acirrada e vai ser uma disputa pau a pau. E a terceira via, presidente? O presidente do PSD, Gilberto Kassab, está com 3 candidatos pré-candidatos à presidência, diz, né, que garante que um deles será lançado. O senhor acha que a terceira via pode ter espaço nessa eleição ou tende a acontecer o que aconteceu com a Simone Tebet? Vou fazer o raciocínio ao contrário. Alguém acha que o Zema vai apoiar o Ratinho ao invés de apoiar o Flávio Bolsonaro? Alguém acha que o Ronaldo Caiado, sendo preterido, vai apoiar o Ratinho em detrimento do apoio ao Flávio Bolsonaro? Isso é uma... Não sei de onde o Kassab tirou isso. No fundo, o secretário Gilberto Kassab, ele é uma pessoa muito experiente, muito habilidoso, mas a minha impressão é que ele está fazendo esse jogo nacional para garantir uma boa posição no estado de São Paulo, né? Porque se depender da articulação em torno do governador Tarcísio, ele está fora da vice, né? Está fora, porque os 5 partidos principais da coligação do Tarcísio não querem o PSD de vice. Então ele está tentando se fortalecer nacionalmente para voltar em São Paulo com mais força perante o Tarcísio. Essa terceira via, para mim, é uma bobagem, não vai dar certo, não vai dar certo. Agora o senhor falou que acha que vai ser uma disputa muito acirrada, né? O que vai definir? Qual vai ser o detalhe? Quem errar menos, né? O senhor falou bastante de erro, o que vai ser decisivo? Eu acho que tem vários, não é um fator só que vai motivar a vitória ou a derrota. Eu acho que é um conjunto de fatores. Mas eu acho que a montagem de bons palanques nos estados é bom, a construção da aliança nacional é importante, não somente a aliança partidária, mas a aliança social também, né? Eu acho, por exemplo, o governo e o PT, nós podemos conseguir fazer uma aliança com o setor industrial do Brasil, porque há uma perspectiva de que a gente consiga recuperar a indústria brasileira com mais vigor. Então, é um setor importante. Então, os palanques, as alianças, não só partidária e política, como setoriais também. Terceira coisa, a relação internacional. Todo cuidado é pouco, porque os Estados Unidos e o Trump, eles vão tentar interferir na disputa aqui, como vão tentar na Colômbia agora em maio. Então, a gente precisa tomar todo esse cuidado, ou seja, manter relação internacional altiva, soberana, boa, propositiva, é fundamental. E o quarto elemento é o desempenho do governo. Eu acho que o desempenho do governo, de forma geral, ele pode definir a eleição. Ou seja, educação, saúde, transporte, segurança, agricultura, assistência social, cultura. Ter uma boa gestão nesses últimos 10 meses pode ser fundamental para que a gente seja vitorioso na eleição. E o senhor vê com bons olhos essa estratégia do governo de apostar ainda em outras bandeiras, fim da escala 6 por 1, questão da tarifa zero?
O senhor acha que é uma boa aposta para esse ano? Eu acho que essas propostas, na realidade, elas são boas eleitoralmente e socialmente, né? Então, a escala 6x1, por exemplo, além de desumana, né, é uma coisa ultrapassada em grande parte do mundo. Então, a gente precisa avançar nisso. Então, ela é uma bandeira eleitoral importante, mas ela é social também, assim como a tarifa zero. Então, eu acho que essas bandeiras, é isso que eu estou dizendo, a gestão do governo, com essas propostas, com essas bandeiras, eu acho que pode fazer com que a gente tenha o diferencial necessário para chegar vitorioso na eleição. Perfeito. E, presidente, o senhor deu uma entrevista aqui para o Estadão em 2024 para Vera Rosa e disse que o presidente Lula precisava consolidar uma aliança com os partidos de centro-direita. Muitos desses partidos têm ministérios, né? MDB, PSD, enfim. Só que parece no cenário de hoje que nenhum tem condições de compor nacionalmente com o presidente Lula. O MDB tem muitas diferenças regionais, o PSD tem projeto próprio. Como é que o senhor avalia esse cenário e que reflexão o senhor faz sobre a sua própria declaração de 24? Eu acho que eu estava certo, né? Porque está todo mundo agora atrás dos partidos do centro, né? Eu acho que nós perdemos um pouco do tempo. Isso que nós estamos fazendo agora, nós não. O pessoal mais na direção do PT, direção do governo, está atrás, MDB, PSD, todos os partidos de centro. Se a gente tivesse começado isso há um ano atrás, um ano e pouco atrás, talvez a gente tivesse uma situação um pouco melhor. Mas eu sou favorável que o governo, né, patrocine um movimento no sentido de buscar essas alianças mais ao centro, né? Então eu sou absolutamente favorável a isso. Isso não significa que o PT deva ir ao centro. O PT, na realidade, a obrigação dele quase histórica é continuar sendo de esquerda, democrático, socialista. Esse é o papel do PT, né? Agora, o governo, em função das características do Brasil, ele precisa sinalizar e avançar para o centro. Eu acho que quanto mais partido do centro a gente trouxer, desses que estão no governo atualmente, né? Estão no governo. Se estão no governo, poderiam integrar a nossa chapa nacional. Esse é o desejo. É fácil? Não é fácil, porque todos esses partidos, ó, o Republicanos, o União Brasil, o PP, o MDB, o PSD, são todos partidos muito heterogêneos nacionalmente. Os diretórios regionais, cada um tem uma característica e tal. Então, a minha impressão é que a tendência é eles liberarem, ou seja, cada seção regional apoia o presidente que quiser. Esse aspecto é o menos pior para o governo e para o PT, por exemplo, porque aí a gente vai ter várias seções de cada um dos partidos apoiando o presidente Lula. Diga-se de passagem que, em muitos momentos, o Lula ultrapassa esse corte partidário, né? O Lula, às vezes, ele é acima um pouco desse corte partidário, ou seja, há partido que pode ter determinadas características em determinado estado, o Lula passa por cima, né? Por exemplo, São Paulo, né? São Paulo é muito difícil a gente fazer uma aliança com algum outro partido desse. Mas se fizer, ó, PT, PCdoB, PV, que é a federação do PT, mais PSOL, mais PSB, PDT, Rede, já cria um ambiente um pouco melhor no Brasil. Se conseguir trazer o MDB ou se conseguir trazer o PSD, por mais paradoxal que possa parecer, né, do tal do Kassab, eu acho que seria uma coisa positiva, né? E tem manter essa conversa com os republicanos, tem que manter a conversa com o PP, com o PS, com o PP e com republicanos e União Brasil, né, com a Federação PP União Brasil. Mas o senhor acha que está tarde para fazer essa aliança, então? Eu não sei se está tarde, mas está difícil. Deveria ter começado esse trabalho antes, então. Eu acho. E tem uma discussão hoje muito latente que é sobre a questão da vice, manter ou não Geraldo Alckmin. Alguns defendem manter, porque foi um vice leal ao presidente Lula. Outros dizem que essa vaga deveria ser oferecida para atrair um partido de centro, como o MDB. E, ao mesmo tempo, aliados do ministro Fernando Haddad dizem que ele gostaria muito de ser o vice, porque ele é apontado como o sucessor do presidente Lula. Queria saber, na sua opinião, presidente, qual que é um desses, né? Qual que seria o melhor nome para vice ou qual que deveria ser o critério? A primeira coisa é assim, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin foi tão bom que o prêmio a ele
ele ser o que ele quiser, entendeu? Eu acho que é essa a oferta que o presidente Lula vai fazer a ele. Se ele quiser continuar vice, vai continuar. Se ele quiser vir para São Paulo, virá. São Paulo, se ele quiser ser governador, ele será. Se ele quiser ser senador, ele será. Então, o governador, hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, é uma figura que a gente tem que preservar ao máximo pela sua lealdade, pela competência, pelo preparo, enfim, todos esses valores que a gente divulga bastante. Agora, é verdade também que ele está participando desse processo nacional. Para um partido indicar o vice-presidente, ele tem que fazer uma adesão à coligação nacional. Não dá para ele indicar o vice e não se coligar nacionalmente. Então, o PMDB, PSD, União, qualquer partido que queira se aliar nacionalmente para indicar o vice, tem que, aliás, que queira ser vice do Lula, tem que coligar. Neste quadro, aí o presidente Lula, junto com o governador Geraldo Alckmin, vão discutir qual é o melhor caminho. Eu acho que, em qualquer hipótese, o melhor vice do Lula é alguém que possa acrescentar mais. E, inegavelmente, o governador Geraldo Alckmin acrescenta bastante. O senhor acha que ele ainda é importante? Eu acho ainda que ele ainda é importante. Ele ainda é importante. Se tiver alguém que possa ser mais importante por razão partidária, ou por razão geográfica, ou por razão setorial, ele próprio, com o presidente Lula, é que definirão esse passo. Certo. E o ministro Fernando Haddad, essa perspectiva de que ele seria o sucessor do Lula e faria sentido estar nessa cadeira? Mas para o ministro Fernando Haddad ser o sucessor do Lula, não precisa ser vice, né? Ele será o sucessor do Lula naturalmente. A vaga de vice, o senhor acha que não vai ser determinante para esse processo? Não. Certo. E o senhor começou falando até do cenário pós-Lula, né? E o PT tem evitado um pouco discutir esse assunto, né, do pós-Lula, está bem focado na eleição, só que, assim, nos estados a gente vê que até mesmo estados do Nordeste estão ainda muito dependentes de uma decisão do presidente Lula ou de uma intervenção do presidente para resolver alguma briga local. O senhor aí, como integrante da velha guarda, como se diz, do PT, acha que o PT deveria já estar reduzindo a sua dependência do presidente Lula e se preparando mais para esse cenário, já que é a última eleição dele? Eu acho que não. Acho que nesse momento nós estamos fazendo o que tem que ser feito, ou seja, o PT se fortalecer nos estados, montar boas chapas de deputados, tanto federal como estadual, montar boas composições para o Senado, discutir a chapa majoritária, acho que é isso, e trabalhar incansavelmente para reeleger o Lula. Eu acho que no mandato do Lula, nos 4 anos, de 27 a 30, o PT vai fazer o estágio para saber o que será a partir de 31. Vai ser um debate muito intenso, porque o Lula é uma figura especial. Nasce em 1 bilhão, entendeu? Com as características do Lula, com o carisma dele, com a força argumentativa dele, né? Então é muito difícil ter uma figura que substitua o Lula, uma pessoa física, né? Porque você imagina a história do Lula. A pessoa nasce pobrezinho no sertão de Pernambuco, pega um pau de arara, chega em São Paulo, uma pobreza danada, vira líder sindical, constrói o partido, disputa 4 eleições, 89, 94, 98, ganha a quarta, né, 2002, depois se reelege, elege a sucessora e depois fica preso 580 dias, sai da cadeia e ganha a eleição. E tem um reconhecimento mundial, né? Você veja que a direita estava trabalhando estupidamente, né, para atritá-lo com o Trump, e naquela reunião da ONU o Trump fala, pintou uma química, assim como Obama tinha dito lá atrás, apontando para o Lula, que esse era o cara. E o Lula, nessa relação internacional dele, ele mantém uma altivez e defende a soberania do país e a democracia com uma classe, vamos chamar assim, que são poucos. Então o Lula é um fenômeno mesmo, que na política são poucos. Então dificilmente nós teremos uma pessoa física que substitua o Lula. Por isso que é correto a gente tentar transformar aquilo que foi o Lula e que é o Lula numa instituição, que é o PT. Mas para o PT substituir o Lula a partir de 31, a gente vai ter que mudar o nosso partido, vamos dizer, mudar o PT para assumir esse papel de liderança nacional. E o senhor acha que o sucessor será o Haddad ou ainda tem espaço para discussão? Eu acho que nesse momento não vale muito a pena a gente ficar, vamos dizer assim, divagando sobre nomes, né? Eu acho que o Haddad é uma figura sensacional, eu acho que é
é um dos melhores quadros, se não for o melhor quadro que o PT tem hoje no Brasil. A leitura dele sobre a economia, sobre o desenvolvimento do país, sabe, sobre o papel do partido, da democracia, é uma coisa excepcional, né? É preparado, é compromissado. Então é um grande quadro que o PT tem. Eu acho que é uma das figuras mais importantes do governo, do PT e da esquerda no Brasil. O Haddad, inclusive, o presidente Lula tem pressionado ele para disputar novamente o governo de São Paulo. E o senhor é daqui de São Paulo, do estado, foi deputado estadual, conhece bem a dificuldade histórica que o PT tem aqui. E a impressão, conversando com alguns petistas, é que a discussão no PT não é como ganhar do Tarcísio, mas como perder por menos, assim, ou no mínimo garantir o segundo turno. Como é que o senhor avalia assim, a disputa aqui no estado? E o senhor acha que tem alguma margem para vencer o Tarcísio? Não, primeira coisa assim, guardado as proporções, o ministro Fernando Haddad será o que o presidente Lula e o que ele quiser. Eu acho que é de uma conversa dos dois que sairá o caminho do ministro Fernando Haddad. A minha opinião é que ele é o melhor candidato que nós temos para São Paulo. É o melhor candidato. Eu não sou daqueles que dou de barato que São Paulo está ganho pelo Tarcísio, né? Só quem não anda São Paulo é que acha uma coisa dessa. Se você começar a andar São Paulo, você vai ver que as condições políticas, econômicas e sociais no estado de São Paulo não estão fáceis para o Tarcísio. É uma ilusão isso. Existe um conservadorismo no estado de São Paulo de outra natureza que impede o crescimento do PT. Mas que um bom programa, um bom candidato e uma boa campanha podem romper isso. Então, eu não dou de barato, eu acho que o Tarcísio é um adversário forte, o governo de São Paulo é um governo forte, mas eu acho que nós temos um candidato, se for o Haddad, com muita condição de romper isso e ter um crescimento espetacular até ganhar a eleição. O senhor acha que o Haddad seria um melhor candidato que a Simone Tebet e que o Geraldo Alckmin? Eu não sei se seria melhor, né, porque todos eles têm qualidade e são bons candidatos, mas eu acho que o Fernando Haddad, pela experiência já acumulada, pelo recall de 2018, 2022, eu acho que talvez ele tenha um pouco mais de estrada do que a Simone, do que o Alckmin para o governo de São Paulo em nome do PT nessa relação com Lula. Porque, veja bem, quem pode mostrar para São Paulo o que o Brasil tem feito por São Paulo, eu acho que o Fernando Haddad tem muita condição de fazer isso, sobre todos os aspectos. Sobre o aspecto de infraestrutura, sobre o aspecto da agricultura, da educação, a quantidade de institutos federais que nós estamos fazendo no estado de São Paulo, a quantidade de universidades públicas que nós fizemos, sabe? E obras grandiosas como o túnel Santos Guarujá, que é fundamentalmente, né? Então eu acho que o Haddad tem um pouco essa compreensão, né? E mesmo os investimentos que faz com que o Brasil se posicione no mundo do ponto de vista da economia, tem o braço, tem o olhar do Haddad. Você veja, hoje a maior produtora de proteína animal dos Estados Unidos é brasileira, é a JBS, né? Uma das maiores produtoras de aviões do Brasil é a Embraer. E recentemente o BNDES teve que dar 10 bilhões para a Embraer, para ela fazer com que a produção dela seja grande, né? Então, o Haddad tem condições de fazer esse debate. Eu estou citando esses dois setores porque a Embraer, no Vale do Paraíba, é uma potência, incide sobre todas as economias locais lá. E a JBS, a quantidade de frigoríficos, de bovinos que nós temos em São Paulo que depende, que ajudam a JBS é muito grande. Então são dois braços da economia que, se a gente apresentar bem, a gente pode fazer com que São Paulo reflita um pouco mais sobre aquilo que o PT tem feito pelo Brasil. E como é que o senhor vê a possibilidade da ministra Simone Tebet ser a candidata? Eu acho excelente candidata. Eu acho que ela é uma mulher preparada, foi senadora, foi candidata a presidente, fez uma belíssima campanha e agora esses 3 anos e pouquinho como ministra, tem mostrado uma capacidade grande, além de tudo, uma solidariedade ao presidente Lula muito grande, né? Muito grande. Então a ministra Simone Tebet está preparadíssima, também pode ser candidata governadora, senadora, assim como a ministra Marina também, né?
E o governador Geraldo Alckmin, já falei. Então, todos eles estão preparados. Eu acho que qualquer candidato nosso será um bom candidato. Perfeito. Agora, sim, o fato é que o Tarcísio tem ali cerca de 60% de aprovação, né? É uma aprovação alta, assim. Se o senhor disse que no Estado tem fragilidades, o que está acontecendo, assim? Falta alguém para desconstruir o Tarcísio, para fazer esse trabalho de oposição? Como é que o senhor vê? Eu acho que carece de muita informação sobre São Paulo, sobre a relação do Brasil com São Paulo, sobre o que o governo federal tem feito por São Paulo. Bianca, se você andar nesse estado, começar a ver as prefeituras, a maior parte dos investimentos das prefeituras decorre de dinheiro do governo federal. Só que ninguém fala, sabe? Então você vai aí tem um monte de placa do governo federal que ninguém fala. Então a minha impressão é que eu não quero desconhecer a força do governador Tarcísio, nem do governo, nem do PL, não, é isso. Né? Mas eu digo que eu não dou de barato que já está dado, que já ganhou a eleição, imagina. Né? Se é 60-40, a diferença é 10, concorda? Porque se tem 60 de aprovação, tem 40 de rejeição. Em dois polos só, 20 pontos são 10 pontos. Né? Então, não acho absurdo, não. Eu acho que nós temos condições aqui em São Paulo de fazer uma boa campanha. Mas assim, então, o senhor avalia que o PT não tem feito um bom trabalho de oposição? Eu acho que o PT tem deixado a desejar nessa campanha para o Estado de São Paulo. Em relação a Tarcísio, isso tanto o governo federal quanto... Eu acho. O que poderia ser feito, efetivamente? Não tem uma receita pronta que eu possa dar, né? Mas eu acho que compreender o Estado... Por exemplo, São Paulo, você não pode ter uma linguagem só. Né? Cada região de São Paulo é uma linguagem. Você pega São Carlos, Campinas, o polo tecnológico que nós temos lá, não é a mesma linguagem do Vale do Paraíba, que não é a mesma do Vale do Ribeira, que não é a mesma de Presidente Prudente, muito menos de Rio Preto, muito menos de Ribeirão Preto, né? Menos ainda da Baixada Santista ou da região metropolitana. São linguagens diferentes que a gente ainda não conseguiu mapear isso, entender isso. A segunda coisa é esse sentimento paulista, às vezes, superior ao resto do Brasil, que vale para aquela resposta que eu dei lá atrás, que é motivo de eu achar que o Tarcísio seria um candidato mais fácil da gente derrotar nacionalmente. Porque São Paulo, às vezes, passa a impressão que é maior do que o Brasil. A gente tem que colocar São Paulo, ou colocar para São Paulo, que São Paulo depende do Brasil, e o Brasil depende de São Paulo. Há uma relação, vamos dizer assim, uma relação simbiótica ali entre São Paulo e o Brasil. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mapear o Estado e conseguir fazer as linguagens com seus respectivos programas regionalmente, que a gente vai conseguindo fazer com que haja um entendimento melhor do que o PT. Para que isso? Para superar o preconceito que tem com o PT, por razões que não existem mais. O PT vai fechar a igreja? O PT já governa vai fazer 20 anos, não fechou nenhuma igreja, vai fechar agora. O Brasil vai pintar a bandeira de vermelho, vai trazer o comunismo para cá. Então são valores, assim, coisas que estão completamente superadas e que em muitos lugares estão ainda enraizados, né? Que eu acho que um bom programa, uma boa campanha, uma boa rede social, eu acho que a gente consegue avançar. Perfeito. E, presidente, o senhor presidiu a Câmara dos Deputados num momento muito diferente do que é hoje, né? Do que se tornou a Câmara. Assim, hoje os deputados têm mais verba do que muitos ministérios. Como é que o senhor vê esse empoderamento do Congresso? E o senhor acha que o próximo presidente, se for Lula ou se for outro, vai ter que necessariamente mudar, rever esse modelo das emendas parlamentares? Olha, eu acho que são coisas diferentes. Por exemplo, empoderamento do Poder Legislativo é uma coisa. De fato, era preciso e continua sendo preciso que o Poder Legislativo tenha a mesma estatura que o Executivo e que o Judiciário. Ele não pode nem se encolher e nem se amedrontar perante os outros poderes. Ele precisa estar forte. Outra coisa, quais são os instrumentos que você usa para isso? Eu acho que a emenda não é uma boa saída. Não é uma boa saída. Inclusive, a minha opinião é que a emenda impositiva ela é inconstitucional, porque ela fere o nosso regime presidencialista, que é quase uma cláusula pétrea.
né? Porque quem ganha a eleição para fazer majoritariamente o programa é o presidente da República, então o orçamento é dele, né? Então você não pode tirar uma fatia do orçamento e pulverizar no país inteiro, você deixa de ter projetos estruturantes. Então a minha impressão é que a emenda não é uma boa saída. Então eu vou te dar o exemplo de 2026. 2026, o orçamento da União prevê 81 bilhões de investimento da União, direto. E emenda 60 bilhões de emendas. Ou seja, o dinheiro praticamente de investimento que o Brasil tem diretamente é proporcionalmente quase o tamanho das emendas. Então, nós não vamos conseguir fazer grandes projetos estruturantes para o Brasil. E aí vem exatamente a crítica e a busca da razão disso, né? Por que o governo está fazendo? Porque a capacidade de investimento está reduzindo muito, está muito reduzida. E a das emendas cresceu demais. Então, a minha impressão é que a gente vai ter que arrumar uma equação melhor para isso, sem tirar o poder do legislativo, mas também sem usar as emendas como uma forma de você reduzir a capacidade do Estado brasileiro em investir no país. Mas como é que se lida com isso, presidente? Eu acho que vai ter outras formas. Tem um pouco também, Bianca, é o seguinte, é que o parlamento, ele exige quase um liquidificador, né? Você bota um monte de ideia lá, liga, e depois sai alguma coisa, né? Eu tenho a impressão que o negócio das emendas, elas foram feitas porque foram etapas em momentos assim de crise que espero que no próximo mandato seja diminuída, entendeu? Então, com menos crise, eu acho que a gente consegue fazer um debate um pouco mais racional, sabe? Por exemplo, pegar um estado pequeno, do Brasil, você tem emenda, o valor das emendas lá é absolutamente desproporcional do estado como São Paulo, Rio e Minas, por exemplo. Então não tá razoável isso, né? Um deputado do Amapá, por importante que ele seja, e é importante, ele tem 40 bi de emenda. Aí tem um deputado de Minas Gerais que tem 40 bi. Peraí, né? Não há alguma coisa... Ah, mas o deputado tem o mesmo voto. É verdade, tem o mesmo voto, mas a proporção da responsabilidade é de acordo com o eleitorado que você Sim, tem. que Né? representa, né? E se é para representar o Estado, bom, tem emenda que os parlamentares fazem do Estado, mas quem representa o Estado é o Senado, não são os deputados. Os deputados representam os eleitores. Quem representa o Senado são os senadores. Por isso que cada Estado, independentemente do tamanho, tem 3 senadores. Agora, deputado não, São Paulo tem 70, outros estados têm 8, então há uma diferenciação. Essa diferenciação ela tem que também ser conduzida de forma a respeitar um pouco o tamanho que você tira do orçamento do presidente da República. Porque nós podemos chegar um dia, agora não, mas nós podemos chegar a uma época em que o presidente não tem dinheiro para investir. Não tem dinheiro para investir, porque a emenda vai crescendo, 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 nessa proporção que eu estou dizendo, não vai ter dinheiro para investir. E daí? Quem vai vir ajudar a fazer o Porto de Santos? Quem vai fazer estrada? Porque isso tudo continua sendo demanda. Porto, porque nem todos os portos estão privatizados. Aeroportos, nem todos os aeroportos são de responsabilidade da iniciativa privada. Quem vai fazer isso? Universidade Federal tem demanda constante. UPA, SAMU, quem vai, né? De onde vai vir esse dinheiro? Né? Dinheiro não cai do céu, né? Dinheiro tem que ser produzido. Presidente, queria voltar um pouco para a questão da eleição mesmo. O senhor falou muito da importância dos palanques. E o presidente Lula tem tido dificuldade ali em acertar a situação em alguns estados. São Paulo mesmo ainda não tem uma definição, Minas ainda não tem uma definição, e assim vai Brasil afora, vários estados assim, quando não o PT numa situação difícil, como está na Bahia, como está no Ceará, ali, correndo o risco de perder. Como é que o senhor enxerga essa montagem dos palanques? E o senhor acha que o PT devia adotar qual estratégia? De fazer alianças, de apoiar outros candidatos, ou de lançar mais candidatos próprios mesmo? Eu acho que a estratégia tem que ser qual o melhor arranjo local que ajude o Lula a ser presidente da República. Essa é a filosofia, essa é a base. Em razão disso, você monta os palanques. São Paulo, Rio e Minas têm peculiaridade, porque além de ser os principais estados do Brasil, as forças políticas são mais dispersas também. Então é mais difícil. Mas eu não sou pessimista, não. Eu acho que Minas vai acabar dando uma boa saída, Rio de Janeiro vai ter uma boa saída,
E São Paulo também, né? O Lula, ele tem um faro político que são pouquíssimos políticos, não só no Brasil, no mundo tem. Eu acho que o tempo dele é diferente. Quem tem esse faro trabalha com um relógio diferente de quem não tem, entendeu? Então, eu acho que a forma que ele está conduzido, Minas, por exemplo, sensacional, eu acho, sabe? Ele vai saber a hora certa. Né? Se tivesse tomado uma decisão há 3 meses atrás, talvez o Rodrigo Pacheco estivesse fora do jogo. Agora, essa semana, ele voltou para o jogo, né? Então, vai no tempo um pouco mais lento ali. É um tempo diferente. No Rio de Janeiro, né? Há um ano atrás, era uma posição, hoje já é outra, porque lá, se o André Siciliano virar governador, é um quadro, não que ele seja candidato a governador, mas passa a ter mais força, entendeu? Mesmo que seja para compor palanques, é uma situação diferente, né? Aqui em São Paulo, se a gente de fato confirmar essa vinda da Tebet, com Alckmin, com Haddad, com Marina, nós não temos um palanque fraco aqui. Eu acho que nós temos um palanque bom aqui em São Paulo, né? E aí outros estados também. Os arranjos dos estados são arranjos que, do meu ponto de vista, devem visar como fortalecer a campanha do presidente da República, que o objetivo central é essa. Mesmo que isso signifique eleger menos. Mesmo que isso signifique o PT ter menos candidatos nos estados e mesmo que signifique eleger menos partidos da coligação, pode ser partidos aliados, né? Perfeito. Presidente, agora para encerrar a nossa conversa, a gente viu ali crises como o próprio Mensalão, a Lava Jato, mudarem muito o cenário político. O que o senhor acha que o caso do Banco Master vai significar? Ele pode ter esse potencial de mudar, como foi com o Mensalão, como foi com a Lava Jato, tem um efeito semelhante? Olha, eu não sei o que tem por trás da parede, né, do Master, ou de outra, da CPI do INSS, e outros casos que estão circulando, né, ou estão rondando, vamos chamar assim. O que eu tenho como ideia básica é a seguinte: todo processo de investigação que gera crise e que tem como base o espetáculo não produz coisa boa para o país, né? Então eu tenho a impressão que se você fizesse uma investigação profunda sobre o Master, mas dentro das 4 linhas que evite a espetacularização, eu acho que o Brasil ganharia, a justiça ganharia, seria feito de fato um acerto de contas. Agora começa a ser muito politizado, ninguém sabe onde vai dar isso. Quem sabe onde vai dar? Ninguém sabe o que está por trás disso, né? Por isso que eu acho que quando o ministro Toffoli decretou o sigilo, ele agiu corretamente, como devia um magistrado agir, sabe? Para evitar ficar esse negócio. Porque a experiência do Mensalão e do Lava Jato foi isso, tem até livros escritos já, que os jornalistas se reuniam com a Polícia Federal ou com o juiz, ele dava a pauta, sabe, sem ter julgado. E nós temos situação... Olha, Bianca, vamos pegar um exemplo. O tesoureiro do PT, João Vacari, ele ficou preso quase 5 anos e ele não tem uma condenação. Quem vai trazer esse tempo de volta para ele? Sem nenhuma condenação. E assim sucessivamente. Então, eu prefiro a cautela e o sigilo da apuração para evitar injustiça do que, de repente, apressar a investigação e gerar injustiça, né? Você vê, por exemplo, aquela CPI do INSS. Aquilo lá virou um espetáculo, sabe? O que aquilo vai apurar mais? Todos os requerimentos são feitos em decorrência da Polícia Federal da matéria no jornal. Se você fizer uma matéria amanhã falando João Paulo estava no INSS, no dia seguinte tem um requerimento convocando para eu depor lá por causa do... Então, o que ela está fazendo? Você acha que o Banco Master caminha para repetir Eu acho exemplos? Que se não tomar cuidado, e eu não falo para proteger, não é para proteger ninguém, que para mim não é isso, mas eu digo o seguinte, para o país, ainda mais em ano eleitoral, o melhor era que tivesse uma investigação séria, né? Como todo mundo disse, deixa no Banco Central, que o Banco Central sabe o que fez, quais os critérios que ele adotou para liquidar o Banco Master. Muito bem. Por que a gente não pode falar assim, deixa lá o Ministério Público na Polícia Federal, eles sabem qual é o caminho e tal. Por que a gente não pode falar assim, né? Poderia falar isso, deixar eles investigarem. Eu não gosto daquilo que vira espetáculo, principalmente em ano de eleição. Porque o Brasil,
ele tem muito desafio. E não sei se você vai ter outra pergunta, eu queria encerrar dizendo isso. O Brasil, hoje, ele praticamente alimenta o mundo, né? Ele que produz soja, o maior produtor de soja, o maior produtor de cana, o maior produtor de café, o maior produtor da proteína animal, é o maior, primeiro, segundo de milho, de algodão, de laranja. O Brasil é um país espetacular, né? A gente precisava ter um mínimo, uma base mínima comum para a gente poder avançar. Então, essa coisa do master, eu tenho muito receio de virar um negócio de Deus nos acuda. Perfeito. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Agradeço também a toda a audiência de quem está nos assistindo. Depois essa entrevista vai estar também no site do Estadão, no online, vocês podem conferir na íntegra. Obrigada, presidente. Eu que agradeço a você, ao Estadão pela oportunidade, aos telespectadores, né, e aqueles que lerão no jornal impresso depois. Foi um prazer estar com você aqui. Muito obrigado.